Sejam bem-vindos ao canal Psinema. Hoje estamos mais uma vez, eu, Cassiano, e a equipe Psinema. A Larissa e o Natan, que como sempre vai responder muitas e muitas perguntas sobre One Piece. Então, Larissa, com você. Olá, tudo bem? Então, Natan, o século perdido, 100 anos apagados da história. Quais foram as revelações do Vegapunk? Olá a todos. Então, tivemos revelações bombásticas, por assim dizer, agora do Vegapunk, que após seu falecimento, decidiu botar o mundo a par do que realmente está acontecendo. E muitas pessoas ainda estão incrédulas com tudo isso que ele está falando. Vegapunk então nos revela aí, recentemente, que o mundo está afundando. Uma questão já sobre o Vegapunk. Ele está falando de um século perdido, eu imagino. Enfim, uma longa data, com certeza, mas ele estava presente, que ele parece. Tem uma culpa aí que ele está carregando, pareceu. Então, o que acontece? O Vegapunk, ele é o ser mais inteligente do mundo porque ele comeu a fruta da inteligência. O conhecimento dele é limitado, tudo que ele aprende, ele agrega. Então, e a capacidade de aprendizagem dele é muito alta. O Vegapunk, ele só investigou o século perdido, ele obviamente não estava presente. Mas ele descobriu uma tecnologia do século perdido, porque na verdade o século perdido, ele, embora fosse há 800 anos atrás, ele possui uma tecnologia muito mais avançada do que tem no mundo atual de One Piece. Era um mundo muito mais avançado. Mas vamos atualizar então, esse é o contexto da mensagem, século perdido. Exatamente, o E século que perdido, é há 800 anos? 800 anos atrás. O século que foi apagado da história por quem naquela época ganhou a guerra, né? Ou ganhou a batalha, porque ele disse que a guerra na verdade não acabou, né? Que ela ainda está acontecendo. Eu estou Então, com dificuldade de acompanhar essa mensagem do Vegapunk, né? então, é que são Muita muitas informação. revelações, né? Muitas revelações, né? O que acontece? O Vegapunk ele revela que há 800 anos atrás, durante o século perdido, devido à utilização das armas da antiguidade, as armas que a gente já vem vendo aí no mundo de One Piece, como Poseidon, Pluton, e a própria arma que foi utilizada para acabar com o reino de Luluzia por Imusama, né? Elas acabaram afundando o mundo, ou o mar vem subindo, enfim, mas acredita-se que vem afundando o mundo. E naquela época, devido às guerras que aconteceram, ocorreu o nível, a suba do mar, o mar subiu um nível de 200 metros. Ninguém acreditou nisso, era muita. Chega a ser loucura até de pensar, 200 metros, né? E que hoje, as ilhas atuais, o mundo de One Piece hoje é composto por ilhas, basicamente, porque essas ilhas, elas são, na verdade, resquícios do que sobraram dos continentes antigos. Olha, você entendeu isso também, de 200 metros? Eu fiquei na dúvida, que eu entendi que é dito que o mar está subindo, né? O Que mar já tá subiu, subindo e não, o mundo tá afundando, né? porque subiu 5 metros e já se apavoraram, né? Sim. O que eu fiquei pensando é que não foi natural, né? Isso nem O um pouco Vegapunk natural. revelou isso também. Então, ele subiu 5 metros agora devido ao uso daquela arma no reino de Luzia. Foi o que ocasionou a suba dos 5 metros. E por isso ele disse que a guerra ainda não acabou, porque ainda tem uma pessoa com posse de uma dessas armas, que na verdade só conseguiu ativar essa arma porque a Vegapunk e York roubou um fragmento da Motor Flame. E aí o Vegapunk se desculpa, e por isso ele tá com a consciência pesada. Porque ele construiu a Motor Flame, baseado na tecnologia do passado, e que possibilitou a ativação dessa arma e que novamente ocasionou o mar subir mais uma vez. E a própria Vegapunk roubou dele. A própria Vegapunk York que traiu ele, né? Isso já foi revelado Sim, nos sim. episódios Sim, por isso ele tá passados. com tanto remorso. E inclusive ela ficou muito surpresa que ele sabia, na verdade, que a chama tinha sido roubada, né? Ela imaginava que ele não tinha esse conhecimento, mas ele na verdade já sabia. Pô, ele previu muita coisa, né? Não é à toa, ele já sabia que os cinco anciões iam estar em Egghead por ocasião da morte dele e por ocasião de que essa mensagem seria ativada, né? Então E agora a aí, gente descobriu recentemente que
Quem protege o Dendemushi transmissor é o Aquele robô gigante de gigante. ferro. Gigante de ferro que tem alguma ligação com o Joy Boy. A gente ainda não descobriu qual. Ele tá caminhando lá. Ele tá caminhando, ele tá. E aí, direcionando ao Luffy, isso. parece. E o próximo passo dele ali, a gente ainda não sabe qual que é, mas ele aparentemente vai ter uma tomada enfurecida. Uma corrida mais objetiva ou mais feroz em prol de algum objetivo. Aí, Talvez será ajudar os Chapéus de Palha a que fugir o Vegapunk Egghead. vai conseguir, então, concluir a transmissão? Ansiosos. Então, né? Esperamos que sim, queremos mais revelações, né? E quem é o Vegapunk? Por que ele previu tanta coisa? O Vegapunk, ele foi um cientista, ele era um cientista, sempre foi um cientista, e que ele comeu a fruta da inteligência, né? Então, ele foi adquirindo muito conhecimento ao longo do tempo. Ele é só um cientista, um curioso. Ele é movido pela sede de conhecimento. Será que não tem algo a mais que a gente não sabe sobre ele? Olha. Será que ele morreu? Então, Um deles, sim, aí tem é os que tá, clones, né? né? Qual o conceito de vida? O que é a vida? O que precisa para viver? O corpo material ou a consciência? Porque a consciência dele ainda vive. Tem uma máquina lá com Tem uma máquina, o cérebro tem gigante dele, tem um os satélites. tem a Vegapunk que tá junto com o bando deles. Duas Vegapunks, aquela da Tem da chapéu de raiva. palha. Isso, a da raiva, que agora aparentemente vai entrar em ação ali. E tem aquela que recebeu os chapéus de palha em Egghead, né? Tentando saquear, né? A Lilith. Tem aquele. O né? Edson. Não, o 1 já foi, que era aquele do capacete, me esqueci o nome dele. Que era o da paz. Ah, verdade. Que era o Sim, da paz. construído. O Alpha, não lembro. E aquele que tá ajudando, que levantou as nuvens. Esse é o Edson. Edson. Esse é o Edson. Edson. Tá, Esse acho que agora foi de arrasta, porque não vai ter como ali. Ele já tava Você passando. sacrificou. Ele tava se despedindo, claramente, então, de Sacrificou despedida ali com a totalmente. Stussy, né? Isso. Que também era um clone feito pelo Vegapunk, Essa é que tava na CP0. que tava infiltrada na CP0. Eu ia perguntar quem sabe sobre o século perdido, quem tem mais esse conhecimento, mas eu acho que a pergunta é o que tu pode revelar, o que tu sabe sobre isso, né? O que tá no anime, né? Nós Então, temos como uma base o anime, né? como base o anime. Então, basicamente isso que eu já falei, né? Que era uma civilização antiga que vivia tecnicamente o que está hoje no fundo do mar, né? Em um ano também a gente pode perceber que existe uma cidade subterrânea, submarina ali, né? É revelado pelo avô do Momonosuke ali. Tem a Nico Robin revela muita A Nico coisa. Robin vai lá investigar, né? Junto com ele. Ele acaba mostrando tudo pra ela e contando um pouco da história de sim, Wano ali, né? eles estão juntos. Isso, daí o LoL também tá por lá. E aí vem a grande questão também, volta a ser conversada ali, que é o desejo dos Di, né? O que é o desejo dos Di, né? A vontade dos Di. Isso ainda não tá revelado. Então, tem Dis que são bons e tem Dis que são maus. Tem o Marshall D. Teach, que é o Barba Negra, né? Tem o Rox D. X-Back, que era o capitão lá Os Piratas Rocks. dos Piratas Rocks, que são, enfim, lendários, né? O Barba Negra era gente boa antigamente. O Barba Negra? Quando encontrou o Luffy lá aquela vez. Capaz, ele não sabia Da que Ilha o do Luffy... Céu, né? Ali, Aí é que tá, o Barba Negra, ele tem um objetivo que ele ainda é oculto no anime, mas que ele é um cara que ele é extremamente estrategista. Ele tem os passos dele planejado desde o início, desde a época que ele encontrou o Luffy. Ele não sabia que o Luffy naquela época valia 50 milhões. Ele achava que o Luffy valia 30 milhões, se eu não me engano. E aí ainda naquela época o Barba Negra fala assim, ó, bem que eu pensei que um garoto que com esse hack não podia valer só 30 milhões. Eu não nem sabia que tinha E hack. o Luffy nem sabia que tinha hack. Né? E a grande questão também do Barba Negra, aproveitando que lembrou desse encontro dele com o Luffy em Mocktown, ele tem a grande questão, né? Que o Adami pergunta assim, quem é esse cara? E o Luffy fala assim, não é ele, são eles. Por que eles, né?
Ele Na tem duas frutas, né? Ele tem duas frutas. Na época a gente achava que era relacionado ao bando, porque a gente já tinha sido apresentados a alguns membros do bando dele ali. Mas aparentemente não, a bandeira dele tem três caveiras, ele tem duas frutas. O que mais que Ele tá esse caçando o frutas, que mais né? que esse personagem tem esconde aí, né? Eu acredito que ele desvendou o segredo maior das Akumas no Mis e consegue manipular isso com muita facilidade, porque ele consegue roubar a fruta de qualquer um. Mas E sem tirar a vida, né? Vai ressaltar, porque ele tirou a fruta da invisibilidade do Absalom, que era o subordinado do Gego Uhum. Moura, sem matar ele. Tá, mas vamos recapitular aqui e voltar para o assunto. As armas antigas a gente descobriu também que elas todas ainda existem e que o conflito ainda não acabou. Tá, e as armas, ok, mas o que tá caindo como uma bomba é que esse nível do mar subiu 200 metros, então o que conhecemos como ilhas, que sempre foi as ilhas, não eram. Não Era eram ilhas, eram um continentes continente, normais. Continentes normais. ali, se eu não me engano, ali tá pelo menos se apresentando como um único, né? Eu não sei se efetivamente um único continente, mas que de fato o que sobra hoje da paisagem são resquícios É como se fosse. daquilo que um dia foi a extensão de terra do Eu mundo. acho que isso foi mencionado, que era um continente só. E esses Pois pontos é, que eu entendi ficaram eram os isso. pontos mais altos. Perfeito, perfeito. E o que é, então, dispensarmos são as pontas do iceberg. As pontas do iceberg, só Nossa, que os picos. então, Por isso que hoje o mundo. Por isso que o mundo de One Piece hoje, ele é um mundo baseado em água. Tipo, é um E é pós-apocalíptico. um pós-apocalipse, tecnicamente um pós-apocalipse, devido à guerra que aconteceu há 800 anos atrás. Que era entre os piratas, o primeiro pirata, o bando do primeiro pirata, em teoria, o Que é Joy o Joy Boy, Boy. né, contra o que acabou sendo o governo mundial hoje, né, que virou o governo mundial justamente por ter ganhado. Que ganhou. Exato. Que tá ali naquela sombra, que é o Imo, tu falou, o É, Samar. e Musamar, essa figura, que é, na verdade, que o Vegapunk não sabe que existe, porque ele revelou que alguém utilizou, mas ele não revelou quem foi. Então dá a entender que ele não sabe da existência dessa figura no trono, Né, começou a que aparecer mais, né? que o trono que não deveria estar sendo ocupado, né? E o que dá a entender, a luta foi dos principais, entre ele e o Joy Boy. Entre talvez ele e Joy Boy. Aí é o que tudo indica, né? E Musamar e o Joy Boy? Exato, Isso. exato, porque Musamar tudo indica que seja uma figura ancestral imortal, né? Que é o mais Que, forte que esteve, que esteve presente no século perdido. Vamos, o mais forte do lado dos piratas, o Joy Boy. Tem um detalhezinho interessante que eu lembrei, aquele chapéu de palha gigante que tem lá no negócio Exato, isso tem uma teoria muito legal, que como já foi revelado que o Joy Boy utilizava o chapéu de palha também, então aquele chapéu de palha dá a entender que o Joy Boy era na verdade um gigante. E por isso a figura Nika é um deus em Elbaf. Porque o Joy Boy era um gigante de Elbaf. Ele era Nika. Então, quando o Joy Boy estava em Elbaf, ou chegava em Elbaf, tudo era festa, tudo era alegria. E quando ele lutava, tudo era pirotécnico e diferente, e inimaginário. É um poder, como muito bem descrito pelo Kaido, ridículo, né? Então, tudo dançava junto com o Joy Boy, as árvores dançavam, tudo virava alegria, mesmo na luta. Então, por isso, Nika é um deus em Elbaf. E o Shanks sabe de tudo, pelo jeito. Né? Com toda certeza. Entregou o chapéu ali, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Fruta certa. E ele era da entregou- tripulação do Roger, né? Ele era a tripulação do Roger. Ele, embora não tenha ido pra a ilha final, pra Laugh Tale, ele certamente sabe de toda a história. Porque não é à toa que ele tava pegando Nika, caçando a Gomu Gomu no Mi, né? A fruta da Nika. E não é à toa que ele tava com essa fruta também na ilha do Luffy. Tudo indica que ele tava procurando o filho do Roger. Já Que ele falamos, sabia disso. né? Exatamente. Entregar para o Ace. Pra entregar pro Ace. E a fruta, por ter vontade própria, acabou escolhendo o Luffy.
ele sabendo disso, que não poderia fazer nada disso e que não poderia tampouco pensar em tirar a fruta do Luffy de alguma outra forma, né? Pra não dizer mais que isso. Será que ele se puniu e ao mesmo tempo quis inspirar o Luffy ali? Eu Porque acho, ele perdeu um braço ali, ele eu, a- entregou um braço, eu né? acho Não tem outra que explicação. Não tem explicação. Acho que a explicação mais plausível para qualquer fã seria que o Shanks, assim como todos os outros membros da tripulação do Roger, estão ali para conduzir o próximo Joy Boy Tá, mas ao One então Piece. tem uma explicação E que para ele é entregar o braço, isso, né? e que Não essa tem. e que esse braço entregue para ele, como ele mesmo Falou pro Barba falou pro Branca. Barba Branca, seria a aposta na nova geração. Então, por que que ele precisava apostar aquele braço? Porque o Luffy era muito inconsequente. O Luffy queria ir pro mar de todo jeito. O Luffy tinha feito um corte embaixo do Né? olho, que é a cicatriz que ele tem embaixo do olho, para mostrar a coragem dele. Né? Então, que tipo de coragem é essa, né? E talvez a fruta. Não Então, sei, a fruta de borracha. Fruta dá Será que. alguma coisa ela dá. Pois é, mas será que o cérebro não fica um pouco Isso. emborrachado? Não Né? sei. Que, né? Boa. É isso, né? Mais rígido. Pois é, talvez ele também tivesse algo Enfim. aí. Mas os outros membros, né, do Roger sabem, né? Então é isso que está dizendo, De toda a história. conduzindo ali. E se tu parar pra pensar, essa teoria ela tem muita lógica, porque tem o Shanks, que ele acaba sem querer interferindo no início da história do Luffy, e aí preparando ele pra ele não ser um inconsequente e se preparar pra sair pro mar, porque o mar realmente é perigoso. O próprio Shanks perdeu um braço ali, né, na cabeça do Luffy. Então, aí depois disso, quando na entrada da Grand Line tá o Crocus, que era o médico da tripulação esperando, né? Pois é, Então, eles sabiam, não sei se sabiam, mas estavam ali preparados para ir guiando, isso, pra ir guiando. O Crocus, então, reconhecendo, né? ensina a tripulação, o Luffy a usar o log pose, que eles não tinham nem noção. É. Dá um log pose pra eles, né? E ali começa a jornada deles. E aí E aí, o Rayleigh, Depois, na metade da Grand Line, temos o Rayleigh. aparece ele lá enchendo a cara, né? Isso. Mandando o Vegapunk ficar quieto, né? Isso. Então, Ele tem um ficou- time ali que não tá muito certo, ele né? ficou um pouco incomodado. Ele tá achando que o Vegapunk tá revelando demais e deixando um pouco sem graça aí pros próximos. Pois é, Pra próxima geração. fica essa impressão Mas eu acredito de um que- time ali, né? Porque ele treinou o Luffy, né? O Luffy é então. o que é hoje. Mas o Luffy É, nunca quis saber de nada também, né? O Luffy ficou inclusive bravo com o Soap quando ele perguntou se o One Piece realmente existia. E aí ficou bravo, que perderia a graça. E se ele soubesse o resultado, que não teria mais graça. Né? Tá, mas o que o governo e os piratas, o que os piratas querem falando isso, né? Cara, Porque- os piratas querem o ideal do pirata que o Luffy representa. Os piratas querem liberdade. Que é se livrar do governo. Os piratas só querem liberdade. Ser um pirata, na verdade, pura e simplesmente, é ser livre. Isso é ser pirata. E pro Luffy, se tu perguntar pra ele o que é ser pirata, ele vai dizer que é ser livre. E que pra ele, pra ser o rei dos piratas, é ser o homem mais livre do mundo. Não é ter muitos subordinados e, consequentemente, muita Sim. responsabilidade. Então, por isso que aquele conceito que a galera tem no universo de One Piece, sempre de falar assim, nossa, você sabe o peso de ser o rei dos piratas? Pra ele não faz sentido, porque, cara, se o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo. Esse é o cara que ele é o cara mais feliz do mundo, porque ele é o mais livre. Sabe? Isso é ser pirata. Esse é o conceito de pirata. Então, por isso o Joy Boy é o primeiro pirata. Porque ele era o homem mais livre, ele só queria liberdade e alegria. Onde ele chegava era alegria. Nika representava isso, né? Representa isso. Uhum, sim. Deus do sol que ilumina. E o governo, ao contrário, aprisiona. O governo aprisiona, o governo põe amarras, né? Então criou Aprisiona eles. se criou um governo mundial, criou reinos, né? Pegou aqueles antigos reinos existentes e criou e promoveu os antigos reinos aos Tenryubitos, que se formaram os dragões celestiais, e criaram novos 20 e nomearam novos 20 famílias no trono daqueles reinos ali que comporam o governo mundial. Uma das famílias que se recusou era a família Nefertari, de Alabasta, né? Do Sim. Rei Cobra, e aí agora no episódio apareceu ali, no 149, que
Aí, em Mossamá olhando um quadro que parece ser ali a princesa Vivi. Sim, Parece ser ali, né? eu entendi que era o Vivi. Eu também. Então, Muito parecido. isso. Muito estranho isso. Muito estranho, de fato. Mas então a gente tem um perigo Mas tem que iminente lembrar agora. que na conversa entre o Rei Cobra e Mossamá, eles revelam o antepassado dela, que era um Adi, né? E que dá a indicar que era parceira do Joy Boy. E que por isso talvez o governo, a família Nefertari teria se recusado a virar celestiais. A gente só tem o Joy Boy como Joy Boy até agora, né? Ele pode Até ser agora, pode ser o quê? um dia. Pode ser um dia, de fato. Não pensei, não parei pra pensar nisso. Mas então a gente tem um perigo iminente agora de mais uma catástrofe. A Eu- mensagem do Vegapunk muda tudo. O que eu tô entendendo, vamos ver se faz sentido. O que acompanhamos sobre o anime e One Piece é uma continuidade de uma guerra que não, não teve um fim. Tá tendo uma. Nunca acabou, porque Que nunca acabou, porque as exato. armas ainda estão aí, aquelas figuras ainda estão aí, né? Aquelas figuras anciãs. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E essas figuras ainda estão tentando Esses tomar o anciões controle de tudo. estavam lá, ao que tudo Ah, o indica. que tudo indica, o que tudo indica. Não há confirmação, mas é o que tudo indica sim. Porque, pensa assim, é uma lógica muito simples, né? Por que 20 reis seguiriam 5 carinhas, 5 velhos, né? 5 anciões? Porque esses caras são muito fortes. Tem Então, a a ancestralidade. ancestralidade, exatamente. O nome fala por si só, né? Anciões. E aí tu pensa essas figuras míticas que até agora são imortais, porque não feridos pra eles, eles não têm dano, não tem cansaço, não tem nada ali. A gente tá vendo isso em Egghead. Por que que eles seguiriam uma figura como Imusama se essa figura também não fosse tão anciã e tão importante quanto eles? Ou mais Talvez importante, até né? mais. Mais Certamente mais, né? Mais Certamente. poderosa, com certeza. Né? Mas pra mim faz sentido. Uma luta ali que foi entre Joy Boy Então. e Joy Boy do lado, como do lado dos piratas, É isso. do outro lado de quem é o governo hoje, o Imo. Exatamente. Talvez todos eles até, né? Sim, mas eu digo Sim. o máximo, a força máxima dos Isso, piratas do Joy Boy. Piratas Luffy versus Piratas Fera, né? Kaido versus Luffy. Isso, Seria a representação isso. daquela batalha ali, né? As Isso, duas nesse figuras. sentido. Certamente, então, cara, o Luffy vai precisar tirar alguma carta da manga aí, o Gear 6, talvez. Pois é, segue. Porque atualmente fica claro que o Luffy não é capaz de derrotar nenhum dos anciões, né? Ele não conseguiu, até então, causar nenhum efeito em nenhum deles. O nível dele tá ali na marinha, nos três. Com certeza, almirante, Os tranquilamente. almirantes. Tranquilamente. Ele certamente Um almirante. conseguiria vencer um almirante. Não sei se o Akainu, porque o Akainu é a fruta mais forte que tem. Não, O mas próprio Oda revelou que o Akainu, se ele fosse o personagem principal de One Piece, ele acharia o One Piece em 6 meses. o anime tem 20 anos. Mas mesmo se perdesse, é um nível, né? Aham, com certeza. Um nível. Com certeza. Como o do gelo, que não vem o nome agora. O Aokiji. A Okiji perdeu. Teve a Fato. luta ali, foi lá, a ilha ficou metade pegando fogo, a outra metade congelada. É o mesmo nível, mas ele perdeu. O Aokiji teria perdido pro Garp também. Se fosse mano a mano. Mas o O Garp Garp. é muito foda também, né? Mas o Garp é o que tu indica era, né? É? Mas tu diz Não, ele- nessa ele- luta, velho ali, Ele, tu acha? ele congelou, né, o Garp. Então, o Garp, é o que tudo indica, tá congelado. Então, Mas a ferida que tinha no meio, né? então, né? Mas é que o trunfo, né? É One Piece também, são muito resistentes Isso. todos os personagens. Todos muito resistentes, mas a questão é o seguinte, o trunfo, né? O Garp, ele precisa ser um trunfo pros piratas do Barba Negra aí. Então, senão eles teriam perdido tudo, porque eles estavam com o Kobe tentando barganhar, né? Alguma coisa ali com o governo mundial. Mas
quando tu diz que o Garp ganharia, tu diz esse Não, aposentado ali. o Garp aposentado ganharia do OKD, com certeza. Sim, com certeza. Fiquei na dúvida. Com certeza. Quando novo, sim, né? Com certeza. Não, quando novo nem questionamos, né? Sim, isso. Né, cara, A gente- simplesmente ele trocava de mando com o Rei dos Piratas, né? Então, já fala Rival aí. ali. Exato. Ó, Mas eu digo por quê? Porque ali nessa luta ele foi muito prejudicado, né? Ele teve a interferência do Shiryu, da chuva, com a fruta da invisibilidade, que sim. transferiu um Não, e ele tava. Tinha golpe toda direto, uma né? organização Isso, ali, isso. né? Sim, Não sim. foi, vamos Sim. Não, e tu vê que lutar, né? o poder de gelo ali não fez grande diferença pro Okiji, porque o Garp é hack puro. Então o hack supera tudo, né, cara? O próprio Kaido falou isso e reforçou que o Rei dos Piratas mesmo não usava a fruta, né? Então por isso que o Shanks, Garp, né? por isso que o Garp, Shanks e ninguém na tripulação, né? cara, o Shanks, ele pensou assim, cara, um braço não vai fazer diferença pra mim, Que é o hack. né? Agora, essa revelação diz que a Terra, o planeta, tem dias, né? Que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer em dias. E o, Isso. e o que? Já foi? Dá pra revelar É, alguma coisa? acho eu acho que vai terminar de afundar a coisa, né, cara? Ao que tudo indica aqui, né? Porque levantou, Que o subiu mundo- 5 metros há pouco, né? Isso, e algumas cidades já desapareceram, né? Foi noticiado isso. É verdade. E Algumas cidades já apareceram. aquele que tá preso, O do Flamengo? do Flamengo. O do né? Flamengo já sabia de tudo. Esse cara é um visionário. Ele, embora muito perverso, ele era um visionário. Ele já sabia de tudo há muito tempo. Ele, inclusive, estava esperando isso. Inclusive, tem uma frase muito legal dele em Marineford que ele fala que a justiça é feita pelos vencedores, né? Porque ele já sabia da história de 800 anos atrás. Ele já sabia que em 800 anos atrás, quando o governo mundial foi fundado, que ganhou aquela guerra, eles apagaram 100 anos da história. Para apagar Joy Boy da história, para apagar tudo o que Joy Boy era ou representava ou Pois tinha é, por tá tudo trás, né? apagado, né? Exato. E por isso os paneglifos, né? Os paneglifos para contar a história. Entendeu? Por isso é proibido ler os paneglifos, porque os paneglifos têm os registros daquele período antigo. Que é o que o Que o principal que os piratas procuram, né? É o que vai dar o norte. Na verdade, não. É o que os piratas que sabem um pouco procuram. A maioria dos piratas de One Piece eles só querem pilhar, saque, ouro e viver fácil. Mas aqueles piratas que buscam de fato One Piece, tipo o Luffy, o Law, o Kid, Sim, eles sim. sabem da história e procuram os paneglifos, né? Só que pouca gente consegue ler. O Law, ele ouve os paneglifos. E aí tem uma jogada muito legal, porque isso não é bem trabalhado no anime. Ele chega, encosta no paneglifo, ele consegue saber o que diz o paneglifo porque tá nele. Ele não sabe ler. Isso tem a ver com os D? Não. Sabe? O Law é um D. E ele pergunta pra Robin se ela sabe o que é o desejo do D. Sabe? Então, o Law, embora ele não saiba ler o paneglifo, ele consegue ouvir o paneglifo. Ele diz que ouve uma voz, né? Algo assim. E o que vem a se ouvir vozes, porque tem vários, né? O Luffy, O Luffy. mas o Momo, Momonosuke. ele é um D, não é? Não, o Momo não. Mas tem alguma coisa aí que Mas ele o Momo escuta tem uma também. ligação ali também Então, com Pluton, né? O Ano, Nome de porque Wano, o né? Momo é de Wano. sim, Ele ouve também a Zunisha, né? O elefante de... o Zunisha tava, não é? No Isso. século perdido. Tanto o Zunisha conheceu o Joy Boy, tanto que ele tá vagando aí até agora. O Zunisha, ele conta que ele foi punido e que ele foi condenado a vagar eternamente. Por quê? Porque o governo mundial não era capaz de talvez matar aquela figura naquela época. Então, qual vai ser a punição dessa figura? Tu vai caminhar eternamente. Por isso ela tá punida, porque ela era parceira do Joy Boy. Isso é uma teoria, né? Sim, mas ela sente, né? Ela a sente, presença ela de sente a algum- presença, ela ouve o barulho né, dos tambores da libertação, que é quando a fruta desperta, né?
que é o Despertar da Fruta, que é quando o Luffy sincroniza o coração dele com as Uhum. batidas dos tambores da Que aí vem libertação. a Gear, É, Gear que vem 5. o Gear 5, que é tecnicamente que ao entrar naquele modo ali, libera o Despertar da Fruta. E o que vai acontecer nesses dias? A água vai Que... subir. Preparem seus botes. Será que a arca de Noé lá da Ilha dos Homens Peixes não vai ser útil agora? Pois é, teve Hã? Será que eles vão sair? Pra que, Nossa, mas pra, que reviravolta, pra que né? servia aquela arca? Qual era a promessa feita por Joy Boy? Pra que ele voltaria pra lá? Hã? Tinha promessa? Já? Tinha, era o que foi revelado no Poneglypho da Ilha dos Homens Peixes. Né? Que havia uma promessa. Na verdade, essa era a promessa do navio da promessa. Ele é conhecido como navio da promessa. E a promessa é que, feita por Joy Boy, que ele voltaria para levar a Ilha dos Homens Peixes de volta para a superfície, utilizando aquele navio. O que acontece? O Poneglypho, que está na Ilha dos Homens Peixes, é uma carta de desculpa do próprio Joy Boy para Poseidon, que talvez fosse a Shirahoshi da época, Sim. pedindo desculpa por não ter Cara, cumprido a promessa, porque perdeu a guerra. Por isso ele não cumpriu a promessa. Então, só que ele sabia, de alguma forma, talvez pelo One Piece, né? Porque o Roger também sabia, que ia ter alguém que talvez ia conseguir cumprir a promessa. E esse alguém é o Luffy. Só que, né? A gente ainda não sabe como. mas também tem muitas E pessoas que sabem e de alguma forma ele foi guiado, né? Exatamente, exatamente. Cara, o Luffy, ele é libertador desde o início da jornada dele, né? Ele é um libertador, ele é um quebrador de correntes, ele liberta o Zoro, ele vai, salva a Vila do Soap e liberta, né? E leva o Soap junto, ele liberta a Nami, Sim. ele resgata a sombra do Brook, liberta o Brook. Ele resgata Robin, liberta Robin. Nossa. Então, o Luffy é um libertador. Então, tudo indica tudo que ele busca é liberdade. Ele fala assim pra Robin, tu não tem problema se tu não quer ficar com a gente. Mas não, tu não vai te entregar, tu vai falar a verdade. Nós vamos te libertar e tu vai falar isso pra nós lá fora. Entendeu? Livre. Sim, sim. Livre. Independente de qualquer coisa, Então, vai estar livre. Tudo desde o início leva a essa conclusão, né? Embora isso não esteja efetivamente revelado, é o que se desenha, né? Kuma acompanhou, né? Nós vimos. O Kuma Kuma, sabia muito, o Kuma né? é Não sabia disso. né, Foi toda a jornada. um santo, né, cara? O Kuma é um santo, o cara que viu o Luffy e acreditava, mesmo sem pensar mesmo sem saber que o Luffy poderia ser Nika, ele já via o Luffy como um herói libertador do mundo. Sim, mas é por isso que começou a falar, eu lembrei. Né? Porque tinha indicativos já ali do Luffy. Ele como um libertador. Né? E o que mais temos do Século Perdido que foi apresentado no anime e que você não falou ainda. Não, é isso, chegou. O que vemos aí, que podemos esperar por enquanto é isso, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vai até quando, vocês sabem? Essa temporada? Acho que não, deve estar no final, né? O que acontece? O One Piece agora ele vai ter um hiato em janeiro, abril do ano que vem, né? Então, De janeiro, para em janeiro. Ele para agora em dezembro, finaliza em dezembro, o arco de Egghead. E volta em abril. E volta só em abril do ano que vem. E aí, em ano que vem, ele vem num formato novo também, né? Que serão, se eu não me engano, duas séries de 13 episódios. 13? 13, isso. Uau. Totalizando 26 episódios no ano. Nossa. E fugindo agora desse conceito do anime semanal para dar uma folga aí pra produção e priorizar a qualidade. Além de também, acho que dar uma compactada aí nos arcos. Ser mais objetivos, né? E também Mas a Egghead tá acabando, porque o nome do próximo episódio já é eles partindo. Isso, já é sobre a fuga deles, né? E a guerra está acabando, acaba agora em dezembro, nós estamos em novembro, né, na gravação do vídeo aqui. Mas a guerra acaba agora, ao fim desse ano.
tem mais, vai ter, certamente, depois da fuga dele, vai ter mais algum episódio ali, né, de contextualização, porque o mundo deve estar em polvorosa, como sempre vem nos episódios, todos os episódios que eles vão falar alguma notícia, é o mundo em polvorosa, né, vai ter vários episódios com esse nome. Mas essa notícia, né? Pelo menos essa informação, como é que vocês avaliam? Eu acho interessante, mais objetivo, né? Como, Triste e feliz ao mesmo tempo. Não como, sei. como alguém que já assistiu pelo menos 1.100 episódios várias vezes, eu acho que eu vou reclamar, né? A gente tem medo dos episódios. Não, vai assistir mais, já assisti umas 50 vezes todos, vai assistir Tem só 1.200 pra ver, tá pouco. de janeiro e abril ele assiste mais umas. Não, eu vou começar a ver, mais umas 10 começar a ver ao vezes. contrário, né? Pra ver se fica engraçado, né? A história dele, tipo Benjamin Button, assim. Mas acho que valeu o bate-papo. Se alguém tiver perguntas, deixe nos comentários para um próximo podcast. E vamos ficando por aqui. Larissa, mais alguma pergunta ou alguma colocação? Não, acho que era isso por hoje. E Natan, mas de uma forma geral, então, mais algo que Né? queira colocar. Nos situar, né? Aprendemos muito hoje. Acho que é isso, acho que não podemos se alongar também demais. Acho que já tem bastante informação aí, bastante coisa para pensar. Mas talvez seja a hora aí de olhar alguns episódios, algumas revelações dos poneglyphs, olhar melhor para o que eles diziam, né? Acho ótimo, acho ótimo. Talvez pode ter alguma informação aí. É uma coisa que é sempre importante lembrar, que o Oda ele não dá ponto sem nó, né? Teve um pirralho que apareceu no primeiro episódio de One Piece, que ele chamava Kobe. Sim. E um dos últimos episódios que ele apareceu, esse cara domina um nível de hack do mesmo nível do Luffy. Talvez não com a mesma intensidade, certamente não, porque esse dominou. Mas, né, um pirralho que tava lá no primeiro episódio. Então, isso certamente tem um significado. E no final dessa história, talvez o Kobe seja a nova cara da Marinha. Como um aliado do Luffy. Como Garp se aliou com o Roger para acabar com os piratas Rocks, né? Por que o Kobe, de repente, será que ele não vai representar aí uma nova fase da Marinha? Uma fase depois, pós-guerra, fim desse governo mundial corrupto? É interessante que o Kobe ali na guerra, fraquinho, ele vai lá e ia morrer. Sim. Mas ele peitou o almirante ali, mais forte. Intervém por uma questão mais humanística, né? Porque os piratas já estavam derrotados, eles só queriam fugir. Sim, tinha acabado já. Já tinham centenas de mortos, né? Então não tinha por que mais seguir guerreando, sabe? E o governo ia matar ele. E o pirata salvou ele. Exatamente. Isso interessante, né? Não tinha pensado nisso. Isso é One Piece, sabe? Essas correntes, essas ligações até políticas, muita gente não percebe. Porque One Piece trata de escravidão abertamente. One Piece trata de exploração infantil abertamente. Trata de preconceito abertamente entre raças. Tem muita coisa que a galera acaba nem percebendo. A obra, ele critica o governo, mas ele tá mais explícito, né? O que são esses dragões celestiais, né? Que são, nossa, tudo de ruim tá ali, né? Isso não é velado, isso é objetivo. Bem explícito. Né? O governo mundial é corrupto. E, claramente, o trono que não era para ser ocupado por ninguém, tem alguém ocupando. Começa aí. Controle. Todo aquele pacto que gerou a Organização Mundial, ele é falso, porque ele foi pactuado entre os 20 reis, supostamente para não haver ninguém no reino do mundo. E, na verdade, há alguém no trono do mundo. Fico curioso para próximas revelações para ver essas ilhas, né? Que é o que sobrou do continente, né? Quanto é o que? 20%, 30%, enfim, imagino algo. Talvez até algo menos, assim. Porque considerando que 200 metros subiu o mar. Pois é. Então, lembrando do Attack on Titan. O Eren, né? Nossa, não. Foi 80% da humanidade. O Sobrou 20%. Sim.
Sobrou 20. Sobrou 20%. Verdade. Não, e só para efeito comparativo, o Titã Colossal tem 80 metros, né? Ou 50. É 80? Acho que 80 metros. Então é mais do que 2 Titã Colossal de altura que o nível do mar subiu. Nossa. Enfim. Deu uma- Mas é legal. A gente consegue sentir um pouco mais. É que nem o impacto, brasileiro, assim, é mais que 2 campos de futebol. O brasileiro ele não sabe medir em outro sistema, né? Tem que medir em campos de futebol. O campo de futebol tem mais ou menos 100 metros, então é 2 campos de futebol. Mas então, hoje ficamos por aqui. Claro que em breve estaremos de volta. Acho que as conversas vão ser vão ser repetidas mais vezes. Acho que aí podemos falar mais do que É isso aí. um podcast. A gente pode fazer Porque diz que é muita informação, eu acho pouco, eu quero mais. Então, pelo menos terão mais podcasts. Pode fazer um só respondendo a dúvida do pessoal aí, de repente, né? Se tiver bastante perguntas aí, a gente faz só para responder as perguntas. Vamos lançar nas redes, então. Mas ficamos por aqui. Se você curtiu, compartilhe para quem é fã do One Piece. Deixe o like, comente, faça perguntas. E nos vemos no próximo vídeo. Filmes, séries e animes vocês acompanham aqui no canal do Cinema. E até a próxima.